Muito boa noite. É uma alegria nós nos reunirmos mais uma vez nessa casa, agradecendo desde já a presença de todos, agradecendo e cumprimentando também aqueles que nos assistem pelo YouTube. E hoje nós temos a palestra do nosso irmão, nosso amigo Carlos Gomes, que vai nos falar de um grande trabalhador do Cristo, um grande trabalhador da doutrina espírita, teve um papel muito importante, especialmente na unificação do movimento espírita, que foi o Dr. Bezerra de Menezes. E é sempre bom, né, nós nos inspirarmos no trabalho desses que passaram, né, já aqui, deram a sua importante contribuição através do seu trabalho, conheceram o que eles fizeram, no sentido, inclusive, da gente se inspirar, ver que é possível, né, e agradecer, principalmente, a esses companheiros que vieram antes de nós e que fizeram esse trabalho maravilhoso. O Dr. Bezerra de Menezes, não querendo já adiantar a palestra do Carlos, nasceu em agosto. Como nós estamos no início do mês de agosto, essa singela homenagem que o Carlos vai fazer em nome da casa, lembrando um pouco da vida, né, do Dr. Bezerra de Menezes. Então, gostaria de convidar todos a pensar em Deus, nosso Pai, pensar em Jesus, o nosso Mestre, para agradecer aos espíritos amigos que muito antes de nós adentrarmos essa casa, já preparou esse ambiente onde nós sentimos paz, harmonia, onde nós nos reenergizamos, nos reequilibramos para continuar a nossa jornada e o nosso trabalho aqui na Terra. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas dádivas, pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos, para refletirmos, relembrarmos ensinamentos de Jesus, ensinamentos trazidos por Allan Kardec e por tantos outros que nos vêm dar o seu exemplo e nos mostrar que é possível fazer o bem, é possível trabalhar para o Cristo. Que possamos sair dessa noite revigorados, com novas energias, com nova força para continuarmos a trilhar o caminho do bem. Que Jesus abençoe e inspire o nosso irmão Carlos para que ele possa nos trazer aqui na noite de hoje os ensinamentos da vida deste trabalhador do Cristo, Dr. Bezerra de Menezes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite. Que bom que vocês vieram mais uma vez na segunda-feira, nos encontrarmos no melhor local. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Qualquer informação tem a Vânia e a Estela lá na recepção. E é sempre um prazer estarmos juntos para falarmos do bem, para que esse bem possa penetrar em nós e nós percebermos que não tem alternativa na vida. A gente sempre procura uma alternativa. Não existe a não ser o bem. Quando nós estudamos em o Espiritismo sobre espíritos superiores, espíritos iluminados, eu, na verdade, fico pensando, o que será isso, um espírito superior? Será que ele vem com asas? Será que ele vem com uma fisionomia diferente dos demais mortais? E aí a gente precisa estudar a história desses que vieram antes e percorreram todo nesse caminho que estamos percorrendo agora e entender por que eles se tornaram, são chamados espíritos superiores, espíritos iluminados, espíritos de luz, porque é para lá que estamos indo também. Então, sempre é bom ter um modelo para nós imitarmos. Sabemos que o modelo maior, perfeito, é Jesus, mas tem aqueles, numa escala inferior a Jesus, que também conseguem ser trabalhador dele, como o trabalhador do Cristo. Então, o movimento espírita fala muito sobre Bezerra de Menezes. Pede para Bezerra de Menezes, está doente, pede para Bezerra de Menezes. É uma petição danada e às vezes a pessoa nem sabe quem foi e por que se pede tanto a Bezerra de Menezes.
Então, como o Leonardo falou, dia 29 de agosto, né, foi quando ele nasceu, e nós não podemos deixá-lo morrer no esquecimento. Então, essas personalidades que vieram nos ensinar têm que sempre, todos os anos, serem lembradas para que elas permaneçam conosco. Então, vamos falar um pouco da sua trajetória, né? Só tem uma forma de chegar no planeta Terra, nascendo de uma mãe e de um pai. Aconteceu isso com ele também, né? Ele vai nascer lá no Ceará, em 1831, num lugarejo, né, que a época chamava Riacho de Sangue, e tem várias causas para ter esse nome, e hoje se chama Jaguaretama. Filho, né, de coronéis, nós estamos aqui em pleno império, né, então tinha aqueles coronéis, briga de terras, e ele era da família Cavalcante, né, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, até hoje tem essa família lá, bastante conhecida. E ele vai entrar, né, já com seus 7 anos, na escola, como toda criança. Olha como é que é. Já estamos parecidos com ele, né? Nós nascemos de um pai e de uma mãe, aos 7 anos entramos na escola. Já estamos no caminho do espírito superior. Só que ele teve uma diferença. Espírito superior é superior em moralidade e intelectualidade. Olha o que tem da história dele. Aos 10 meses, né, na escola, ele já estava no nível do seu mestre. Como é que é isso? Criança prodígio. E geralmente, quando se vê uma criança prodígio, não se pensa por que ela é prodígio. Né? Ela é privilegiada. Né? Então, a gente sabe que o que pensa e sente é o espírito. Então, uma criança prodígio tem algo a mais naquele espírito de vivência na Terra, por isso que ela tem habilidades que outras crianças não possuem. Né? E aí, nessa questão política da época, a família teve que se mudar do Ceará para o Rio Grande do Norte, e lá ele vai se matricular numa escola pública, onde havia aula de latim, né, ministrada pelos padres jesuítas, e ele aprende latim rapidamente, em 2 anos, a ponto de substituir o professor. Olha como é que essa criança, onde entra, sobressai, né, fica do nível daqueles que têm uma inteligência mediana, né, como a maioria da população. E depois, né, voltam para o Ceará, vai para Fortaleza, e ele, de novo, se destaca como um dos melhores alunos do tradicional Liceu do Ceará. Então, assim começa a história de um espírito superior pela sua bagagem espiritual, mas que no dia a dia vai enfrentar as mesmas situações de qualquer mortal que nasce aqui. Ele resolve cursar medicina, né? Só tinha medicina na época, né? Em Salvador e no Rio de Janeiro. E ele vem de navio, né? Porque a época ainda não tinha avião, né? Não tinha esse transporte que temos hoje. Vem de navio. O pai não conseguiu, né, financiar a viagem dele, mas ele fez, né, um apelo para a família e conseguiu 400 mil réis para vir para o Rio de Janeiro. Né? Olhando na IA, 400 mil réis hoje seria média de 49 mil reais. Né? Daria para ficar um bom tempo aqui e pagar seus estudos. E lá, mesmo assim, lá ele começou, né, a dar aulas, já que ele, você vê que toda a escola que ele entrava, ele se tornava mestre, começou a dar aulas, né, de matemática, né, daquilo que ele conhecia, para ter algum ganho também para se sustentar. E teve uma época em que realmente ele precisou muito de dinheiro, né, não estava conseguindo pagar a pensão onde ele estava. Aí vem o desespero, né, de qualquer mortal. Como é que eu, que sou de outra cidade, fico aqui sem dinheiro, né, sem receber? E aí ele fez o que todos nós devemos fazer: oração. E nessas orações, um dia bate um jovem à sua porta e pede que ele lhe ministre aulas de matemática. Né? E ali já estava num nível que ele falou: eu vou precisar estudar um pouco mais, né? Você volta semana que vem que podemos começar. Só que o jovem perguntou, né, quanto seria, né, as aulas, e quis adiantar o dinheiro a ele. Né? Falei: não, você
vai pagar na semana que vem. Não, eu já quero adiantar, porque se eu ficar com esse dinheiro, eu vou gastar. Né? Então, deu o dinheiro a ele, e o dinheiro era exatamente a quantia que ele precisava para acertar as suas contas. Né? Ele ficou muito feliz. Na segunda próxima, ele se preparou, né, para receber o jovem, e até hoje esse jovem não apareceu. Então, veja como é que as preces fazem realmente milagres. Né? Não vai materializar o dinheiro, mas faz com que as coisas se movimentem, e o dinheiro que precisamos, né? Ninguém nunca passou por isso. De repente você está precisando de dinheiro, ele vem do nada, né? E chega nas suas mãos, desde que você faça as preces e seja merecedor disso. E ele conclui a faculdade, né? E ele vai trabalhar no centro da cidade, né, com alguns colegas. Ali ainda, né, não é muito conhecido, não tem ainda muitos pacientes, mas na casa dele, aí é a hora que chegam os parentes, né, que ele tinha ou ia visitar, e ele começa a atender gratuitamente, e não só os familiares, as pessoas lá do subúrbio, né, não tendo condições, né, de ser atendidos pelo médico da cidade, começam a procurá-lo. E ele atende gratuitamente, mesmo precisando de dinheiro. Aí a gente já vê um ponto de um espírito que está mais à frente. Não trabalha por dinheiro, trabalha para atender as pessoas com a sua profissão. Né? Então a gente quer ser voluntário, auxiliar, mas com que eu posso contribuir, né, nesse voluntário? Porque senão a gente vai mais atrapalhar. Né? Eu queria ser voluntário da aviação para pilotar, né, um avião. Fica só na vontade. Né? Quero ser voluntário aqui para fazer, né, o que vocês fizeram mesmo? Esconde caldinho, né? Mas eu não sei, ninguém vai comprar o caldinho. Então você tem que se qualificar para voluntariar. Né? E foi o que ele fez, né? A partir da medicina que ele exercia, ele estava auxiliando, e depois ele entra para o Corpo de Saúde do Exército como cirurgião tenente. E aí, algumas gravuras dele mais jovem, né? Ele lá com a roupa de militar da época, né? Estamos falando do Império, e vai seguindo. Né? Agora veja, além dele atender pessoas que não podiam pagar, se elas não podiam pagar a consulta, elas também não podiam pagar os remédios. Então, ele comprava ainda os remédios para as pessoas, algumas precisavam até de roupas, né? E mesmo auxílio para, né, as suas necessidades básicas. Então, é aquela que, as parábolas de Jesus, né? Aquele que tem, lhe será tirado, né? Porque é a parábola dos talentos. O que ele está multiplicando do pouco que ele tinha, o óbolo da viúva. Né? Então, uma outra característica também para a gente guardar. Né? Vamos anotar as características de um espírito superior. Né? Se tem alguém precisando, naquele momento eu não penso em mim. Eu penso que o outro está precisando mais do que eu. Né? Aí entra uma renúncia, né? A renúncia em ter para que o outro fique bem. Né? Então, ele mesmo médico, né? Passava necessidade, dificuldade, mas doía muito mais nele ver o outro passar necessidade do que ele que poderia aguentar por causa da sua caminhada evolutiva. Isso é um grande aprendizado para muitas vezes, quando nós somos chamados a contribuir, a gente pensa mais na gente do que no outro. E o espírito superior faz o contrário, pensa mais no outro do que em si mesmo. Né? E se o mundo todo já fosse superior, e um dia será, vai ser assim. Olha que legal. Né? Todo mundo pensando mais no outro do que em si mesmo. Não vai virar um céu? Acreditamos que isso vai acontecer? O que temos que fazer para isso? Continuar caminhando. Né? Não podemos desistir. E aí ele vai se casar, né? Outra característica humana, né? Que o espírito superior pode fazer também, que às vezes a gente pensa, né? Não pode casar para viver só, né, cuidando das pessoas, mas pode sim. Né? Então, ele se casa com Maria Cândida de Lacerda, né? Acho que ela era de Campos de Goytacazes, ele no Rio de Janeiro, só que ela desencarna logo, né? Porque à época, né, morrer era uma questão, né, muito recorrente por causa de falta de remédio, né, não tinha antibiótico, não tinha todos esses recursos que nós temos hoje. Tiveram 2 filhos, né, e ela deixa, então, um de 3 anos e um de 1 ano,
E ele pede para a irmã dela, sua cunhada, Cândida Augusta de Lacerda Machado, para ir cuidar das crianças, né? E acaba se casando com ela e tendo mais 7 filhos. Então, ele teve 9 filhos, né? Que era comum à época, né? Vamos nos transportar. Até porque, como se morria muito, né? Tinha que ter uma quantidade maior, porque era muito comum as crianças morrerem por falta do que a gente tem hoje, né? Muitas morriam de parto, né? Então aqui está ele com a sua primeira esposa e os 2 filhos que ela deixou, né? E ele ainda mais novo. Aqui de novo ele com as crianças e ele com 35 anos. E essa é a segunda esposa, tá? Muito bem, essa é a vida pessoal de Bezerra de Menezes, que é a vida que a gente vê comum, né? Que todos nós podemos ter comportamento semelhante. Na vida pública, como ele era muito conhecido, né, e pessoas muito conhecidas, os outros querem que ela entre na política, e sabe que vai ter votos para poder ser eleito. E foi o que aconteceu com ele, né? Então, em 1860, ele se elege vereador no Rio de Janeiro, né, pelo Partido Liberal. E aí, só que ele era do Exército, né? Ele sendo militar, não poderia ser político à época. Então, para continuar na política, ele exonera-se do cargo, né, de tenente, né, cirurgião-tenente, e fica só na política, né? E por quê? Porque ele queria, com a autoridade de um político, auxiliar os humildes e necessitados. Não é diferente do que nós temos hoje, né? E aí depois ele é reeleito, né? Todos viram o trabalho dele, quiseram que ele continuasse. Depois passa a deputado geral, lembrando que a capital, né, do Império era o Rio de Janeiro, onde ele se encontrava. Depois ele volta a ser vereador e se elege novamente deputado e fica 30 anos na política, né, fazendo muitas coisas boas que todo político é capaz de fazer. E o que era política para ele? Então, ele escreve a um outro deputado, Freitas Nobre, né, que foi casado com a doutora Marlene Nobre, bastante conhecida no movimento espírita, e ele diz o que ele acha da política. A política, como eu a compreendo, meu amigo, não é uma especulação dos homens, é uma religião. A religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constituem a religião de Deus. E, além disso, ele também falava latim, francês, espanhol, né? É um espírito superior, um jovem superdotado. Veja o que o levou à política, né? Para ele era uma forma de atender a Deus, né? Ao que é certo, o que é correto, atendendo aos irmãos, facilitando e melhorando a vida material aqui na Terra. Aliás, esse seria o conceito da política, né? Que é justamente melhorar as cidades, né? Os locais para as pessoas. Por isso que quando entra, né? Então, quando vierem pedir voto esse ano, se fala, você tem esse pensamento aqui de Bezerra, você ganha meu voto. Olha algumas coisas que ele fez. Ó. Criou a Companhia de Estrada de Ferro de Macaé a Campos, né? São cidades lá do Rio de Janeiro. Os escravos que eram forreados, né? Ele via que não tinha direito a nada, então ele procurou, né, regulamentar, né, o serviço doméstico dessas pessoas e já se preocupava com a ecologia, né, com a poluição, né, com a forma como eles despejavam os dejetos na rua, né, não tinha higiene como a gente tem hoje, e ele já era um visionário, já, né, elaborava algumas leis nesse sentido. Era abolicionista, né, porque não é possível alguém, né, manter cativo um outro ser humano. E quando ele veio, né, do Nordeste, né, para a capital do Império, ele sofreu, né, discriminação na faculdade, como até hoje, né, muitas pessoas não aceitam o nordestino, não aceitam as pessoas de outra região. Então, o que ele fez? Ele procurou criar uma sociedade beneficente cearense, no Rio de Janeiro, para dar suporte aos que imigravam, assim como ele. Então, a pessoa chegava de fora, não conhecia nada, não tinha situação difícil, ali na sociedade eles tinham, né, guarida, eles tinham suporte, tinham uma informação
que é o que todos nós precisamos quando chegamos num lugar diferente, né? Então veja que tudo que ele fez, em primeiro lugar, era o outro. Então veja que esse é o caminho para nos tornarmos espíritos superiores e espíritos de luz. Não vai acontecer uma coisa, né, sobrenatural, você não tem que virar um super-homem, vestir capa. É tratar o outro com amor, conforme Jesus mostrou, conforme Chico Xavier fez, conforme Eurípides Bassanufo e tantos outros. Então, às vezes a gente se coloca também, né, eu não consigo ser Chico Xavier, é muito difícil ser espírita. É difícil ser humano, né, porque está se exigindo de nós algo que nós não estamos acostumados, porque até então os instintos vêm na frente, né? O egoísmo vem na frente, né? O eu vem na frente, o ego vem à frente. Então, se nós nos exercitarmos, é um exercício, é uma prática, a pensarmos no outro o tempo inteiro, a começar pela família, nós estamos mais próximos, sim, do verdadeiro espírito, do verdadeiro cristão, do verdadeiro ser humano. O ser humano é aquele que se preocupa com o outro humano o tempo todo. Não é? Nós estamos estudando o livro Renúncia, né, de Emmanuel e Chico Xavier, e nos finais dos capítulos que nós estudamos essa semana, Alcione, né, a personagem principal, ela ajudou muita gente quando ela veio para cá, porque o Espírito Superior faz isso. Mas no final, muitas dessas pessoas que ela ajudou tinham desencarnado. Então ela estava ficando triste, meio deprimida, porque ela não tinha pessoas para ajudar, né? Então é interessante, a gente fez essa observação no estudo por causa disso. Então, às vezes, ao invés da gente querer ficar sem fazer nada para descansar, ela quis fazer algo para se tornar útil, para não deprimir. Olha, espírito superior também. Então não adianta, é o outro. Eu só vou crescer com o outro. Sozinho, isolado, lá, sem olhar para ninguém, sem conversar com ninguém, eu posso ficar muito bem fisicamente, né? Estou com saúde, tenho dinheiro, tenho comida, tenho abrigo, mas vou ter um vazio existencial. Pessoas que passam hoje por um vazio existencial, querendo pedir demissão da vida, porque não se sente útil na vida. E a gente só vai se sentir útil fazendo algo para o outro, em primeiro lugar. Não é? Voltando a Bezerra. Aí ele se torna espírita. Como foi isso? Né? Então, nós temos o Joaquim Carlos Travassos. Ele foi o primeiro que traduziu, né, o livro espírita para o português. Fez, né, algumas tiragens, né, estava vendendo, doando, e um dia ele se encontra com o Bezerra de Menezes, né, no centro do Rio de Janeiro, onde ele trabalhava, e fala: olha, acabei de traduzir esse livro, acho que você vai gostar. E entrega o livro dos Espíritos para ele. E à época já se falava, né, que é uma religião, que não pode ler, não pode mexer com essas coisas, isso vem de lá. E aí ele entra no bonde, né, e era 1 hora do centro até a Tijuca, onde ele morava, e o bonde andava devagar, né, para quem ouviu falar aí de bonde. Aí ele, eu, olhando o livro, falei: leio, não leio, leio, não leio. Aí ele falou: será que, acho que Deus não vai me colocar no inferno se eu abrir esse livro e ler algumas páginas, né? Ele mesmo depois fala sobre isso. Aí ele começa a ler, né? E aconteceu com ele o que provavelmente deve ter acontecido com muitos de nós, comigo também aconteceu. Você se identifica imediatamente, né, com a filosofia espírita. Aí fala: nossa, era isso que eu estava procurando. Então ele vai dizer, ó, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. O que é isso? Nesse momento, o missionário encontra a sua missão, né? Porque a gente traz, todos nós trazemos no perispírito, né, nesse corpo do espírito, que faz parte do nosso corpo físico, impresso qual é a nossa missão que a gente veio fazer aqui. Está ali. Só que ela vai surgir em determinado momento da vida, né? Então foi o que aconteceu com ele. Nesse momento você tem um insight, né? Você tem uma descoberta. É isso que eu vim fazer, e não faz outra coisa mais a não ser, né, essa descoberta que vem em algum momento da vida. Quando vem mais cedo, melhor, né? Mas às vezes a gente precisa amadurecer para encontrá-la, para recordar, ou foi programado mesmo tal idade. Igual o Allan Kardec. Allan Kardec, só aos 50 anos, né,
que a sua missão começou como aquele que queria divulgar o Espiritismo no mundo. Né? E hoje a gente acha, 50 anos, já fiz muito, já posso deitar na rede, que já posso aposentar, não tem mais nada para fazer na vida. Ou então aposenta do trabalho remunerado. Né? Já cumpri aí os anos, né, na idade. E agora, o que o espírito tem a fazer? Pensa, tira lá do perispírito que vem. Né? E geralmente, essa missão já está do nosso lado, está no nosso quintal. Às vezes, a gente aqui não põe o olhar que deveria olhar. Né? Então, ele diz, ó, não encontrava nada que fosse novo para meu espírito, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Na existência de Bezerra de Menezes era novo, mas para o espírito, ele já estudou na escolinha do outro lado, como muitos de nós também talvez tenhamos estudado. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no livro dos Espíritos. Não foi aqui, né? Porque ele não tinha outro livro a não ser esse. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírito inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Né? Aí ele quis ler todas as outras 4 obras e ali ele se viu espírita, saiu do bonde espírita. Como aconteceu também com o Eurípides Passanufo, né? A partir de um livro, depois da morte, que ele leu a noite inteira, no outro dia de manhã, ele deixou, né, o catolicismo, é responsável ali pela Sociedade de São Vicente de Paulo e aderiu ao espiritismo. Né? Claro que a sociedade inteira fica contra, principalmente quando é uma pessoa famosa como ele. Não é fácil se assumir espírita, começa pela família. Alguns de nós talvez tenhamos passado por isso. Né? Você não está bem, que negócio é de sair dessa religião e seguir essa outra aí? Com ele não foi diferente. Mas aí aconteceu uma outra coisa também. Ele tinha um desconforto estomacal, né, chamado dispepsia, e aí ele estava tratando com os remédios que existiam na época, e um colega dele falou, ó, tem um médium que receita remédios homeopáticos em determinado centro. Posso levar o seu nome? Ele deixou, e aí ele traz a receita, ele começa, né, a homeopatia estava entrando no Brasil a essa época, e ele começa a tomar os remédios e fica bom. Aí, quando esse colega voltou lá, ele falou, eu vou junto, né? Quero saber o que é isso. Né? Ainda mais um médico como ele, que tinha, né, se formado na medicina tradicional, e ali ele conta que ele viu uma pessoa simples, né, com pouca instrução até, mas quando falava da enfermidade de uma pessoa, descrevia ali a fisiologia, a anatomia, né, com tanta clareza, que ele viu que não tinha mais dúvida. Né? Realmente o Espiritismo traz, né, algumas informações que ele não conhecia até então. E aí essa experiência vem consolidar a sua adesão. Então o livro foi a questão teórica, filosófica. Essa receita, esse médium, veio a questão prática do Espiritismo, comprovando que é assim, que é possível, através da inspiração dos espíritos, realizar um receituário para uma enfermidade, mesmo que o médium não seja médico, não conheça, mas o espírito lhe inspira e ele escreve, né? Como aconteceu muito com o Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Tornando-se aí sim, ele se torna um grande defensor e divulgador da doutrina espírita. Será que vai ser bom para ele? Aí o que ele vai fazer? Ele reúne, como, né, deputado famoso, reúne, né, num salão lá no Rio de Janeiro, foram, né, contas que tinham lá mais ou menos 2.000 pessoas, e ali ele se declara espírita. Aí vai para os jornais, né, a declaração dele, aí ele começa dizendo, senhores, minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência e não por imposição de uma autoridade que queira impor-me a fé. A moral cristã, iluminada pelos princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura, não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz de espírito, entendendo que fora da caridade não há salvação. Né? Fizeram isso quando se tornaram espírita, reuniram a família e falaram, a partir de hoje eu sou espírita. Né?
Não, está em tempo ainda. Tem gente que esconde um bom tempo. Né? Aí vem a família. Seu irmão, né, a família dele era importante lá no Nordeste, sai no jornal, seu irmão fica sabendo, seu irmão líder, né, intelectual e católico, logo escreve para ele, achando que, né, que ele não estava bem, falando, né, que esse gesto colocou o nome da família em execração pública, manchou o nome da família, se tornando espírita, e lá, aderindo à religião de Satanás. Desde essa época a gente é de Satanás. Ó. E aí ele é discriminado, ele é alijado, ele é pessoa não grata na família. Claro que isso entristeceu muito, né, porque o espírito superior, o primeiro grupo que ele ama é a família. E a família o deixa de lado por uma opção de amor que ele fez pelo que encontrou, não respeitou, né, essa escolha dele. E ele responde, né? Então ele vai fazer, né, uma carta para o irmão, amorosa, né, com sentimento, e coloca as duas religiões ali, a filosofia de uma e de outra, mostrando por que ele aceitou mais o espiritismo, o que tinha ali, que o tinha encantado, né? E aí ele se torna o catalisador de todo o movimento espírita brasileiro. É o que o Luiz falou no início, que ele vai criar um projeto de união e unificação dos espíritas, né? A união é a gente se reunir, todos os espíritas, né, amorosamente, e a unificação é falarmos a mesma língua, que é a língua de Kardec. Não é isso que acontece hoje? Ainda não. Né? A gente pode se reunir, mas a união vai ficar um pouquinho mais para frente. E a unificação, a gente vê na internet que tem gente falando coisas em nome do espiritismo, que não tem nada a ver com Kardec, que não tem nada a ver com o que a gente estuda. Tem centro espírita que você entra, tem de tudo menos Kardec. Então, essa unificação e união ainda está em projeto. Um ou outro consegue, mas não totalmente. Mas não vamos perder a esperança. Só de todos nós estarmos aqui hoje é porque queremos, né, nos unir, nos reunir para nos unirmos em corações e falarmos essa língua que nos apresenta um mundo novo, mas que é um mundo verdadeiro. Aí começa, né, um grande movimento contra o espiritismo, né, pelas igrejas, pelas autoridades, e Augusto Silva, ainda no Rio de Janeiro, ele, para contrapor a essas notícias que tinham nos jornais, ele lança uma revista chamada Reformador, em 1883, e o ano seguinte ele vai ser um dos fundadores, junto com um grupo ali da Federação Espírita Brasileira, em 1884. Né? E quando ele ia escrever a revista, artigo na revista, ele pedia, né, contribuição de Bezerra, mas que escrevia com pseudônimo, Max, né, ele não usava o nome dele, mas orientava também como deveria ser a revista. Então, é fundada a FEB, Bezerra, né, ainda não entra nessa constituição da diretoria, embora fosse amigo de todas as pessoas, e quem assume a primeira presidência da FEB é um militar, né, Marechal Everton Quadros, né, e aí incorpora, né, a revista Reformador, que é editada até hoje. Né? Nós temos aí na biblioteca, para quem quiser conhecer, olha lá, a primeira edição do Reformador, e essa é de 2024. Né? Se tornou uma revista mesmo, colorida, você tem tanto online quanto física, é só entrar na FEB, né, e assiná-la, que ali tem artigos sobre o espiritismo. É a mais antiga. E aí ele começa a escrever, né? Nos jornais mesmo oficiais, né, do Rio de Janeiro. Então, ele escrevia Espiritismo, Estudos Filosóficos, né, sempre no jornal mais lido aos domingos, O País, e também com pseudônimo, e depois no Jornal do Brasil, né, um jornal que tinha no Rio de Janeiro, não tem mais, na Gazeta de Notícias, e esse militar precisa ser transferido para outra cidade, ele tem que deixar a presidência da FEB, e todos convidam Bezerra de Menezes para ser o presidente. De início ele não quer aceitar, mas ele tem uma comunicação no Centro Espírita que ele deveria sim assumir, e ele, muito obediente, aceitou.
O que ele vai fazer na fé? Primeira coisa, que é o que a gente fala sempre aqui, fazer o espírita estudar, né? Que até então, muitas vezes, as reuniões espíritas eram feitas em casa, cada um, né, à moda do que conhecia, estava ali titubeando ainda como realizar um centro espírita, né? Como fundar um centro espírita, o que era realizado ali, e ele pretende, com o estudo, normalizar isso, normatizar isso tudo, né? Então, ele começa o estudo pela base, né? O livro dos Espíritos. Ele vai ser tradutor também das obras póstumas, né? Que saiu depois da desencarnação de Kardec, né? Editado pela sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, e começa a realizar palestras, né? Conferências, reuniões, né? Falando, divulgando o Espiritismo, e participava também de trabalhos, né, de orientação mediúnica para os espíritos, e realiza um congresso espírita na capital e consegue a adesão de 34 federativos estaduais. Então, veja o que ele fez, nós temos visto fazer até hoje, né, exemplificando para todos nós. E aí começa, né, onde começa a adesão dos espíritas, seres humanos, não espíritos superiores, tem aquelas discórdias, aqueles milindres, cada um querendo seguir, né, um tipo de expoente espírita, e começam as discórdias. Ali formaram-se dois grupos, aqueles que só queriam estudar, né, estudar Kardec, e receberam o nome de kardecistas, daí que vem esse nome kardecista. Né? E outros que, além de Kardec, queriam também estudar o Evangelho, né? Já que o terceiro livro da série, né, das obras básicas, é o Evangelho segundo o Espiritismo, realizar obras sociais e ampliar esse trabalho espírita no Brasil. Isso surgiu com Bezerra de Menezes. Então, era uma disputa entre os intelectuais, kardecistas, e os chamados místicos, que queriam estudar, acrescentando o Evangelho. E ele tenta, né, apaziguar a diferença, né, tem brigas, né, muito sérias, e ele à frente ali, fazendo tudo que os outros não queriam fazer. Uma outra coisa também que ele faz, geralmente nós temos no Livro dos Médiuns, no final, como funciona uma sociedade espírita, que foi a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né, aquele regulamento, e Kardec colocou ali para os outros fazerem igual. Mas ali estava se privilegiando somente o estudo, a questão intelectual. E Bezerra acrescentou a questão social, de auxílio, né, aos necessitados, né, para ampliar o funcionamento de um centro espírita, para não ficar só no estudo, só naquela sociedade que Kardec tinha proposto. Além disso, como ele tinha, né, se curado com remédios homeopáticos, ele também coloca, né, junto a abertura de farmácias homeopáticas e médiuns que pudessem, né, trabalhar como receitistas. Então, ele inaugura o trabalho assistencial, e dentro dos centros que ele ajudou a fundar, no Rio de Janeiro, tem um interessante chamado Regeneração, que ele estava recebendo ali espíritos, né, que a época de Roma, aquela época lá da matança toda, foram incendiários e precisavam de uma chance para poder, né, se arrepender do que fizeram e voltar na reencarnação. Ele começou a atender, né, junto com um grupo lá, esses incendiários. Eles reencarnaram no Brasil e começaram, inclusive, a frequentar esse centro espírita. E isso também é uma lição para nós, quem trabalha em reunião mediúnica. Muitas vezes você está orientando o espírito, né, difícil, ou chamado obsessor. Olha que ele melhora, ele pede uma chance, reencarna, até mesmo dentro do grupo de alguém do centro ou na proximidade, e acaba vindo para casa ser frequentador e futuro trabalhador. Então, casas aí centenárias, né, dá tempo do espírito vir, se reabilitar, reencarnar, ficar adulto e frequentar. Né? A nossa, que tem 32 anos, talvez tenhamos algumas crianças aí, ou jovens já frequentando. Né? Porque sempre vem uma comunicação falando, me ajude, que eu estou precisando reencarnar, mas estou com medo. Aí o doutrinador vai orientando, acalmando, e depois ele vem, de certa forma, agradecer. Estão gostando da história de Bezerra?
Estão com vontade de fazer igual? O mais importante é isso, gostar e querer imitar. Não é achar só bonito, não. Aí entra a questão dos médiuns, né? A parte dos médiuns no centro espírita é a mais delicada. O que ele quis fazer os médiuns fazerem? Estudar. Qual foi a aceitação? 0%. Né? Olha lá. Porque desde essa época, muitos médiuns falam, não, mas eu já sento, recebo o Espírito com facilidade, para que estudar? Eu já sei ser médium. E aí nós temos nossos grupos de estudo aí que podem falar por que a gente precisa estudar. Sempre ler o livro dos médiuns, que é a orientação, os tipos de mediunidade, né? E desde essa época ele sofreu resistência, né? Ele, Bezerra de Menezes, presidente da FEB, marcava o horário da reunião, preparava e não aparecia ninguém. Aí ele insistiu, ele ia na casa de cada médium, batia na porta, ó, a reunião é amanhã, reunião é amanhã. Aí a pessoa falou, tá joia. Na época falava assim, joia. Aí no outro dia, ninguém aparecia. Pois é, então, aquela coisa, valoriza depois que morre, né? Hoje todo mundo chama Bezerra, vai começar uma reunião, chama Bezerra, mas quando ele chamava, ninguém ia até Bezerra. Como que podemos ser assim? Então, começou com o serviço filantrópico na federação, e aí fala, Bezerra, esquecido no centro, se manteve firme em seus propósitos. Olha, uma outra lição também. Né? Mesmo que as pessoas não venham à casa, vai diminuindo os frequentadores, trabalhadores, mantenha-se fiel, porque é um teste, a espiritualidade está junto. Né? O Chico Xavier ficou 2 anos lá no centro fazendo palestra, só ele e um cachorro, né? Não ia ninguém no centro. E aí, quando ele perguntou para Emmanuel, né? Mas por que eu vou ficar aqui falando para as cadeiras? As pessoas passavam na porta e falavam, não, ele é louco, ele fala sozinho. Né? Porque ele fazia palestra mesmo para as pessoas. Aí a Emmanuel ampliou a visão dele e ele viu na espiritualidade uma arquibancada cheia de espíritos assistindo a palestra. E Emmanuel falou, esses são que vão reencarnar espíritas e você está orientando. Será que nós estávamos lá? Né? Então, ele começou, né, a questão de todo centro, não tem dinheiro para manter o centro, tem que fechar a casa. Aí vai para outro centro, coisa que acontece até hoje. Aí ele é recebido, né, com os braços abertos, né? Olha, foi muito bem recebido, mas ao longo do tempo tudo volta, ninguém quer estudar, começa, né, os melindres, e aí que ele vem para o projeto. Ele viu que o movimento espírita carecia de união. Aí ele fala uma frase que ficou emblemática. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. E aí ele cria esse projeto que até hoje, né, lá na federativa, tanto a FEB quanto a estadual, fala-se desse projeto, procura-se implantar esse projeto, mas depende dos humanos, porque no projeto está tudo bonitinho o que tem que fazer. Mas o humano tem que colocar em prática, senão o espírito vai ter que materializar aqui para fazer. Nós já estamos materializados. Então, nós somos espíritos materializados na Terra para cumprir o que está proposto pela espiritualidade. Simples assim. Dá para entender isso? E fazer. Olha lá, na Europa, né, o espiritismo, desde Kardec, estava voltado mais para a pesquisa, né, no Brasil também, e foi necessário colocar a questão moral, do desenvolvimento do espírita, da mudança de comportamento, da reforma íntima. Porque não adianta você decorar toda a Bíblia, todas as obras básicas, achar lindo e a sua vida não mudar. Essa é a proposta do espiritismo que Kardec nos trouxe, a transformação moral pela força que se faz para domar as más inclinações que todos nós trazemos de outrora. Mas é cada um fazer isso consigo mesmo. Não é apontar o dedo e falar, escuta, você vai continuar mentindo? Não, eu tenho que falar, nossa, eu vou continuar mentindo? Aí eu tenho que ver o que eu preciso melhorar em mim e começar sem contar para ninguém, de preferência. Olha lá, ele não podia compreender o espiritismo sem fé religiosa. Por isso que ele estava lutando ali para a questão do evangelho também, né?
E aí, junto com Bittencourt Sampaio, ele implanta o espiritismo evangélico no Brasil. O que ele falava? Procuro sem descanso arrancar de mim os maus instintos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Olha aí o caminho para ser espírito superior. Anota aí para cair na prova. Prova do dia a dia. Porque é isso. Que é o que Kardec falou. Né? Vamos tirar esses instintos, diminuir esses instintos agressivos, né? Quando a gente era mais primitivo, e colocar algo no lugar. Não é só tirar também. Né? O que você vai colocar no lugar? É substituir. Quanto à caridade, procuro tê-lo mais que possível. O homem vai na vida semeando boas e más ações, por ser um espírito em evolução. Por isso que a gente oscila, né? Tem hora que faz o bem, tem hora que escorrega, vai lá embaixo, volta, mas estamos indo. Tem suas fraquezas. Nenhuma ação da criatura humana é esquecida ou desprezada. Isso aí também a gente estuda muito no Espiritismo, né? Pequena ação no bem que a gente faz já conta ponto para a gente ao longo da vida, que é eterna. Olha o que aconteceu com ele. Ele chega em casa, a esposa fala que o filho pequeno estava ardendo em febre, ele médico, a hora que ele chega próximo à cama, batem à porta. Uma mãe desesperada que a filha estava à beira da morte e precisando da presença dele. Você iria, deixaria para depois, cuidaria do seu filho primeiro? O que você, médico ou médica, faria nessa situação? Seu filho está ali também à beira da morte. E alguém que você não conhece está pedindo ajuda. Essa é a característica do espírito superior. Né? É pensar no outro primeiro. Olha lá, deixa seu filho Francisco ardendo em febre, sai para atender a filha dessa mãe, mas não sem antes deixar com quem? Com Jesus. Senhor, em tuas mãos entrego o meu filho. Ou para sarar, ou até para desencarnar. Mas ele deixou com Jesus. Né? E aí ele consegue, né, ali atender a menina, né, prescreve uma medicação e a mãe fala, nós não temos dinheiro para nada. Né? Como é que nós vamos nem para pagá-lo, nem para comprar os remédios? Né? Aí é a hora que ele vê, mas eu também não tenho dinheiro. Né? Aí ele vê o anel de formatura, né, que na época devia custar bastante, ele tira e entrega, agora você venda e compra os remédios. Isso é atitude de espírito superior. Renunciar, né, a algo para ele, né, é um símbolo, né, do que ele conquistou, mas a vida vale mais do que um anel. Né? Estão se identificando com essa parte? E deu esses filhos todos, não, né? Quem é que eles mandariam para ser filho de Bezerra de Menezes? Os espíritos mais necessitados. Não, depois que ele voltou, tinha passado. Jesus, tem que acabar a história. Jesus é um bom médico, ele deixou com o melhor. Ele tinha um filho que era psicopata, né? Tinha um problema sério, que na verdade era obsessão. Ele gritava o dia inteiro, quer dizer, a noite inteira, e dormia de dia. Então os vizinhos reclamavam, ele tinha que sempre estar mudando de cidade. Veja que não é fácil também a vida, né, comum de um espírito superior. E um dia, numa reunião, né, de reunião mediúnica, ele consegue conversar com o obsessor desse filho dele, e ele fala, seu filho já cumpriu o que precisava, eu vou abandoná-lo a partir de hoje. Só que já tinha havido uma simbiose, um já estava se alimentando do outro, do tônus do outro, do fluido do outro, e não podiam ser separados. Né? Então ele vai falar, eu vou sair, mas você corra para sua casa que ele vai desencarnar hoje. Olha que notícia para a gente receber dentro de um centro espírita numa reunião mediúnica. Só que ele acabou a reunião, né? Não saiu desesperado também não, ele acaba a reunião, né? Vai para casa e... Vamos ver no outro slide o que vai acontecer. Chega lá, a esposa o recebe, sorrindo, que pela primeira vez ele estava lustro, sentado na cama, e aí ele sobe as escadas, vai para o quarto do filho, e ele diz, papai, estava lhe esperando, mas não posso continuar. E cai morto aos 33 anos. Esse filho, olha lá, ele gritava a noite inteira, dormia de dia.
E quando o Bezerra desencarnou, foi justamente esse filho que veio buscá-lo na sua passagem, né? Também veio Celina, que se comunica em nome de Maria, Maria Mãe Santíssima, e um séquito de espíritos nobres. Aí ele sai do corpo lúcido, né? Porque a gente fica pensando, como é que é a desencarnação? Para um espírito como esse, né? O corpo cai, ele já levanta, já sabe tudo que está acontecendo, às vezes até ajuda a desencarnação, né? Pela sua espiritualidade, como Chico Xavier, que vivia mais lá do que cá. Então, é tudo igual, né? Então, ele sai, né? E Divaldo Franco conta em suas palestras, né, que ele foi perguntar a Bezerra de Menezes como foi o seu encontro do outro lado, né, o seu despertar. O que ele diz? Então, foi dia 11 de abril de 1900, né, às 11h30 da manhã. Morreu pobre, com o consultório cheio de clientes, mas aqueles clientes que ninguém queria porque não pagavam. Por isso que esse termo médico dos pobres é um termo pejorativo dos médicos que não queriam atender. Ah, vai lá no médico dos pobres, é ele que atende. Por isso que ele ganhou essa alcunha de médico dos pobres, né? E quando ele morreu sem dinheiro. Então, Quintino Bocaiúva foi no jornal, pediu, né, ajuda, e com essa ajuda eles puderam comprar uma casa e atender a viúva, né, que na época não tinha pensão, não tinha nada, todos esses filhos viúvas, né, e a mulher reclamava, porque às vezes ele atendia, né, o público pagante, e quando alguém o acercava na rua pedindo, né, alguma coisa, ele pegava o que ele tinha no bolso e dava para a pessoa, nem contava. Aí chegava em casa sem nada. Qual mulher que recebe o marido que trabalhou o dia inteiro nessa alegria? Cadê o dinheiro para o pão? Aí eu dei ali na rua para o rapaz que pediu. Olha, olha a alegria da esposa. Não é fácil ser esposa de espírito superior, né? Porque passa igual a ele por situações difíceis. Mas claro que é uma mulher preparada para estar junto, né? Para acompanhar. Como a mulher de Kardec também, né? Ali são casamentos missionários. Aí ele responde o que aconteceu com ele do outro lado. Querem saber ou não? Então ele saiu do corpo, foi levado a uma comunidade, né, para descansar. E quando ele acordou, né, que ali ele estava tirando, né, ainda os fluidos terrenos do corpo, da doença, de tudo mais, que ele ficou um tempo de cama, as pessoas foram lá, né, despediram dele, e aí ele começou a ouvir vozes, né, e quem veio recebê-lo? A primeira esposa. Acontece também, tá? Viúvas. Aí ele ficou constrangido de ter casado de novo. Aí ele pediu perdão para ela por ter casado de novo, por não ter podido esperar, né? Aí ela fala, não, fui eu que emprestei você para minha irmã para cuidar dos nossos filhos. Então teve um dedinho, tudo bem. Aí ele ainda pergunta, mas e quando ela vier? Né? Ela ficou encarnada. Ela vai ser como nossa filha e nós três vamos viver, né? Amando um ao outro. Lá do outro lado é amor que conta, não é a situação civil. Aí ele ouve uma música de vozes humanas, ele vai até a janela e vê uma praça com milhares de espíritos cantando, chamando o nome dele, e fala, ué, mas o que é isso? Aí a orientadora fala para ele, são os espíritos que foram agraciados por você e vieram agradecer a Deus por você. Né? Olha a recepção daqueles que ele ajudou. E aí ele, né, constrangido, se emociona, não, eu não mereço isso, né? A Celina que está falando com ele, né, diga a Mãe Santíssima, Celina é intermediária entre Maria e ele. Eu não mereço isso. Ela falou, não é questão de merecimento, não. O céu não dá presente, ela recompensa aquele que soube plantar o bem. Não é um privilégio, não é um presente que Maria está dando a ele. É a lei de ação, né? É causa e consequência. Fez o bem, você vai encontrar o bem. Não fez, ore. Aí, 50 anos depois, houve uma reunião lá na espiritualidade com 5.000 espíritos, encarnados, desencarnados, porque desencarnado também pode ir em reunião na espiritualidade, para homenageá-lo. Quem estava representando os espíritos do mundo inteiro? Nosso amigo Leon Denis, e do Brasil, Viana de Carvalho, né, que é outra personagem bastante interessante do movimento espírita. E
ali ele teve a oportunidade, né? A Celina traz um recado de Maria, que ele poderia agora reencarnar num planeta superior à Terra, por tudo que ele fez aqui, e não é só como Bezerra, né? Um espírito como esse tem encarnações anteriores já vindo nesse processo, né? Há algumas especulações de quem ele tenha sido, mas não tem como confirmar. E aí ele diz, se eu tiver algum mérito, e se ela consentir, enquanto tiver algum sofrimento no Brasil, que eu não tenho o direito de ser feliz, que eu seja destacado para ajudar a alma brasileira, onde quer que esteja, e que eu possa formar uma equipe para socorrer os miseráveis. Isso é um espírito superior. Continuava pensando no outro primeiro do que ele. Você acha que ele já foi para esse planeta ou ainda não? Né? Ó, desde 1950 que ele falou isso. Será que ele está por aqui ainda ou já foi para outros planetas? Ele falou, enquanto tiver sofrimento, ele não vai. Então vai ficar aqui por um bom tempo ainda, né? E aí, nesse momento, aparece naquele céu azul uma mão enorme com uma pluma e escreve no ar, seu pedido é aceito, ficarás no solo brasileiro. E aí a gente vê um monte de espíritos falando assim, eu quero reencarnar, não quero voltar para cá mais não. Ó, então a gente está querendo aposentar do planeta e ele querendo voltar para trabalhar no planeta sem precisar. Outra coisa para aprendermos com o espírito superior. Então, o que nos atrapalha de sermos espíritos superiores é o orgulho, o egoísmo, né? O ego, que ainda é muito forte em nós. Então, vamos caminhar um pouco mais, vamos ler, vamos aprender, vamos ver que é possível. Então, ele teve uma vida, que vamos dizer, é uma vida normal que todo mundo tem. Né? Estudou, né? Casou, teve filhos. Só que o comportamento dele era verdadeiro, ele não fazia caridade para aparecer, nem para tirar uma selfie e colocar nas redes sociais. Ele sentia que era assim. Né? Então, quando a gente sentir, mais do que racionalizar, sentir que não tem outra forma de viver senão fazendo bem, a gente vai continuar andando em círculo. E fazer o bem é começar, depois naturaliza. Né? É que nos falta o hábito. Né? Claro que todo mundo aqui faz o bem, mas não é de vez em quando, é o tempo todo. Essa é a diferença. A gente pode até fazer, agora vocês estão fazendo um bem de vir a casa, né? Muito obrigado. Mas é o tempo todo, em todas as oportunidades. Não perdia um minuto, como a Alcione também, né? Não perdeu um minuto para ajudar o próximo, como Jesus também e tantos outros. Então não temos que ficar descansando porque estamos cansados, né? Mas ver no que eu posso auxiliar as pessoas. E assim, e vamos fazer nossas leituras, né? Então eu li a coleção Bezerra de Menezes, foi publicada pela FEB, né? A AME Brasil também, né, publica, uma entrevista do Jorge Damas, um historiador, né, que tem bastante detalhes da vida dele, você pode pegar no YouTube, o Luciano Clay, que inclusive é nordestino também, e essa palestra que eu assisti, do Divaldo Franco, né, falando sobre a vida de Bezerra. Então, exemplos não nos faltam. Eu sei que a partir de hoje, ninguém vai, né, sair daqui diferente, é igual entrou. Vai sair com a disposição de mudar, nem que seja até no carro, mas pelo menos já é um incentivo. Né? E ao dirigir também, parar de xingar os barbeiros de Itajubá e falar, né? Ele vai aprender um dia e não se aborrecer. Tudo bem? Gostaram de conhecer a vida ou recordar da vida de Bezerra? Oi? E tem um filme, e parece que vai sair um outro. O primeiro é com Carlos Vereza, né? É bem simples, né? Mostra bem básico, mas agora parece que eles estão querendo fazer um mais elaborado. E agora vai ter bastante filme espírita aí para a gente se inspirar. Então, recurso não nos falta, inspiração, orientação. Falta só o eu querer. E loguinho ele vai querer. Como queremos agora conversar com Jesus, né? Senhor da vida, que ao pensar em nós, nos faz existir. E nos dá esse campo de ação para semearmos o melhor,
o melhor alimento, as melhores flores, o melhor que possamos oferecer. Mas sabes da nossa dificuldade em saber plantar. E por isso, nos envia os mestres já experientes nesse labor, que devemos seguir, caminhar com eles, aprender com eles, que aprendem de ti o tempo inteiro. Agradecer a Jesus que veio nos mostrar bem próximo a nós o que é viver, o que é conviver e o que é amar. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça a nossa fé. Faça de nós instrumentos teus e possamos caminhar contigo e ser felizes. Que assim seja. Muito obrigado pela presença. Amanhã tem estudo, quarta-feira, Reforma Íntima.